Então, a gente já viu, na realidade, várias coisas, né, sobre a doutrina cristã e a história da igreja, né? Na primeira aula nós vimos um pouco sobre tradição, um pouco sobre catolicidade, um pouco sobre ortodoxia, né? E aí, na segunda aula, a gente viu que esses conceitos, eles se traduziram na história da igreja primitiva. De que modo? A igreja primitiva, ela tinha grande parte das nossas tradições que nós observamos hoje, estavam também observadas na igreja primitiva. Eu falei a vocês que, na realidade, a regra de fé básica que a igreja sempre adotou, apesar de ter se inspirado na doutrina dos apóstolos, certo, ok. Apesar de ter se inspirado na doutrina dos apóstolos, essa doutrina ela foi extraída de onde? Das Escrituras. Eu afirmei a vocês que sempre o padrão e regra de fé foram... Obrigado, irmão. Sempre o padrão e regra de fé foram sempre as Escrituras. Eu vou só apagar aqui para o nosso slide. E aí hoje a gente fez algumas perguntas na aula passada. Essas perguntas elas foram basicamente: como é que era a fé cristã no início da cristandade? E segundo, como se formou esse tão discutido por nós hoje lido, o cânon das Escrituras. E hoje, apesar de ter pincelado naquela aula um pouco sobre essa noção, hoje nós vamos falar especificamente como se formou o cânon, ou seja, como que a Bíblia que nós temos hoje chegou até nós. E eu preciso que os irmãos entendam que esse processo, ele não é um processo homogêneo, vamos dizer assim. Ele foi um processo que ele foi paulatino, ele foi lento, mais ou menos 300 anos, até se formar o entendimento sobre quais seriam as Escrituras. E aí eu preciso começar a dizer a vocês que isso não invalida a inspiração da Escritura. Pelo contrário, isso apenas a confirma. Porque como nós vamos ver com a conclusão da nossa aula, o que a igreja fez, ela não descobriu as Escrituras. A igreja somente reconheceu as Escrituras que tinham inspiração divina. Então, a gente pode começar e pode passar aí a Bíblia, né? A formação do cânon. Pode passar. Quais são os nossos objetivos nessa aula? Primeiro, nós precisamos descobrir e entender o que é o cânon bíblico. O que é isso? Qual é o conceito de cânon? 2, precisamos entender como se formou esse cânon. E 3, precisamos entender também, 3, por que o cânon bíblico adotado por nós é o correto. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas existem outras denominações, vamos falar assim, cristãs, que adotam outros livros que não são os 66 livros que nós temos. Por que, André? Por que isso? E como é que eu vou entender que o meu cânon, o nosso cânon, o cânon protestante, é o cânon correto? E aí primeiro a gente tem que entender que a palavra cânon, essa palavra grega que quer dizer o seguinte: regra ou régua ou vara de medição. Ou seja, o cânon é aquela escritura que, além dela ser uma escritura que ela que tem apostolicidade, ou seja, que foram os apóstolos que escreveram, além disso ela tem inspiração divina. Por quê? Porque ela é a regra de fé. Ela é a nossa régua. E o cânon, ele foi utilizado, a palavra cânon, ele foi utilizado desde o princípio com esse intuito. A gente precisa entender o que é uma escritura inspirada e quais são as escrituras que são inspiradas. Então pode passar. O cânon é, portanto, a lista de livros que a igreja considerava e ainda considera a régua de fé, ou seja, aqueles que eram inspirados por Deus para reger a fé. Isso não quer dizer que outros escritos sejam proibidos. Não quer dizer isso. Isso quer dizer somente que outros escritos que não estão nesse rol, nessa lista de livros, eles não são divinamente inspirados, mas eles podem ser úteis para a igreja. O cristianismo, então, ele nunca esteve sem um cânone
no sentido amplo da palavra. Como assim, André? O cânon, ele sempre existiu no cristianismo. Pelo menos quando a gente fala de Antigo Testamento. Por quê? Alguém sabe por quê que o cânon sempre existiu quando a gente fala de Antigo Testamento? Alguém tem alguma ideia de chutar por quê? Como é? Beleza, vai lá, mano. Conseguiu transmitir? Por que sempre tiveram o cânon, o cristianismo? Porque o cânon que nós utilizamos, dos 39 livros do Antigo Testamento, é simplesmente os livros dos judeus. Então, a Reforma Protestante pegou os 39 livros dos judeus e trouxe para o cânon da nossa Bíblia. Vem daí, 39 são dos judeus. E aí, pode passar, amor. Clemente de Alexandria, que foi um bispo lá, obviamente de Alexandria, ele fala o seguinte: mas aqueles que estão dispostos a se empenhar mais nas excelentes ocupações não desistirão da busca da verdade, até que obtenham a demonstração a partir das próprias Escrituras. Ou seja, uma verdade, ela nunca pode ser verdade se ela não estiver fundamentada na verdade principal e na pedra fundamental da fé, que é Cristo primeiramente, e depois nas Escrituras, que é a sua palavra, de acordo com como foi dada para os apóstolos. Depois a gente vai ver que, pode passar, os livros do cânon são as fontes da salvação. Esse era os dizeres de Atanásio de Alexandria. Essa 39ª carta pascal foi a carta onde, pela primeira vez, a gente teve uma lista específica de quais seriam os livros que estariam no cânon bíblico. Então ele fala que somente nestes, ou seja, somente nestes livros que são canônicos, ou seja, que tem a inspiração divina, é que é proclamada a doutrina da piedade. Ou seja, somente estes é que nós podemos extrair a nossa doutrina. E por que é importante isso que ele falou? Porque a igreja, ela sempre usou livros apócrifos. E aí seria também uma desonestidade intelectual falar para vocês que a igreja, ela nunca usou livros apócrifos, ela usava livros apócrifos. No entanto, ela usava como fonte de consulta histórica. Eles não eram colocados na mesmo patamar que as Escrituras. E eu vou mostrar para vocês que isso era justamente uma tônica que era comum na igreja primitiva. Eles separavam os livros entre inspirados, não inspirados e totalmente rejeitados, não serve nem para consulta, né? Pode passar. Então é preciso que haja um cânon para que se entenda onde está a inspiração divina. E aí eu coloco três exemplos de escritos que são possíveis de existirem dentro do cristianismo, mas que não são inspirados. Por exemplo, Café com Deus Pai. Café com Deus Pai é uma autoajuda religiosa. Eu não vejo muita utilidade no livro e eu acho que não é tão legal de você ler. Mas ele existe, ele está lá. Ele é inspirado? Não. Segundo exemplo, eu coloquei A Cabana. A Cabana é uma ficção com elementos de cristianismo. É legal que você leia? Também não recomendo, mas é um livro que fala sobre cristianismo da forma dele. Ele é inspirado? Não é inspirado. 3. Eu coloquei o Evangelho Maltrapilho, um livro muito bom e que eu recomendo que você leia. Mas ele é inspirado? Não é inspirado. Então a gente tem que entender o que é cânon, que é os livros que eram inspirados por Deus, que foram colocados dessa maneira por Deus. Nenhum desses 3 livros é inspirado, mas eu acho que o terceiro é legal que você leia. No entanto, ele não foi inspirado por Deus. E como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos disso? A gente sabe disso porque existiu em toda a história da igreja um esforço de fazer com que esses livros viessem à tona. Os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, o que é um livro inspirado? E a história da igreja, ela responde para nós. Então, primeiramente, sobre o Antigo Testamento, ninguém saía escolhendo o que acreditar ou não. Ninguém saía escolhendo. Então, você não vê Jesus, por exemplo, se questionando, cara, será que tal livro ou tal livro faz parte do cânon? Então, o que a gente vê no cristianismo primitivo é que os cristãos e Jesus e os apóstolos tinham um senso muito específico do que era e o que não era
inspirado. Muito específico e muito claro. Pode passar. O Antigo Testamento, então, ele nunca foi questionado e disputado na história judaica. Os rabinos, os mestres judeus, nunca tiveram dúvidas de que os 39 livros do Antigo Testamento, eles eram escrituras inspiradas. Então isso já coloca um ponto de exclamação na nossa análise histórica. Espera aí, se o cristianismo, ele inegavelmente veio do judaísmo, e o judaísmo não nega esses 39 livros, talvez esses 39 livros sejam o quê? Inspirados. É ou não é? Então, a igreja primitiva, ela não discutiu e nem discutia até o 2º, 3º século a autoridade dos livros do Antigo Testamento, porque isso não era necessário. Por quê? Porque os 39 livros, eles já estavam dentro da prática judaica e dentro da prática do culto judaico e, consequentemente, do culto cristão, como inspirados. Então, aí, pode falar. Isso, muito bom, Lúcia, muito boa observação. Lúcia fez uma observação aqui. A discussão sobre isso era no campo das sinagogas, era no campo dos rabinos, era no campo das pessoas que tinham o conhecimento intelectual e religioso para discutir sobre isso. E a questão, Lúcia, que é importante você ter trazido isso, porque entre o consenso intelectual judaico não existia dissenso, ou seja, não existia discordância sobre o que estava e o que não estava no cânon. E aí, quando você pega, por exemplo, a Bíblia Católica Romana, que ela mostra vários livros lá que não estão no cânon, primeiro você deve se perguntar, peraí, calma, de onde é que vem esses livros? Esses livros, eles foram escritos por judeus para judeus. E a gente vai ver que esses próprios livros que a Igreja Católica depois adicionou, eles foram rejeitados pelos próprios judeus. Ou seja, o que a gente tá trabalhando aqui é a ideia de que existe uma régua de fé, e essa régua, ela sempre foi presente no meio da prática judaica, e não incluía os livros apócrifos. Eu vou mostrar isso. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Pode falar. Isso. Deuterocanônicos. São apócrifos. Eu vou explicar isso, Bilder. É até legal que você tenha trazido, porque justamente o próprio magistério da Igreja Católica, ele reiteradas vezes rejeita esses livros, né? E a gente só vai ver quando é que foi colocado como dogma que esses livros eram realmente cânon. Aí a gente vai ver quando é que foi que apareceu isso aí. Então, o Antigo Testamento, pode passar, ele não era questionado, até que apareceu esse carinha aí. Esse carinha, o nome dele era Marcião. Marcião, ele era um cara que acreditava que Deus era um Deus diferente. Então, a gente tinha o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, que era um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que não gostava das pessoas, e o Deus do Novo Testamento, que era um novo amoroso, um Deus que não podia punir o pecado, entre várias outras heresias. E esse indivíduo, esse energúmeno, ele foi rejeitado pela igreja, né? Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, eu não aceito o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele favorece os judeus. E aí ele usava aquela retórica de Paulo, né, que Paulo falava que o evangelho ele é universal, ele é para os gentios, falava o seguinte, olha, não pode existir Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é só para os judeus, aqui a gente está com o novo é top, o Antigo Testamento ele não basta. E a gente vai ver que pode passar, qual foi o resultado disso? Ele foi excomungado. Ele foi excomungado antes mesmo de existir algo sobre excomunhão, antes mesmo disso ser uma prática da igreja. Ele foi exilado, ele foi o seguinte, olha, a gente não aceita o que você diz, a igreja ela vai usar o Antigo Testamento sim, vai embora das nossas igrejas. Então ele foi excomungado, ele foi exilado da igreja de Roma. E a igreja, por causa disso, ela acelerou o processo de reconhecimento do cânon.
Veja que eu não falei descobrimento, eu falei reconhecimento. A igreja ela não descobre o cânon, ela só reconhece as escrituras que já eram divinamente inspiradas. E aí, a gente vai... Eu não coloquei as citações porque são muitas. Tertuliano e Irineu de Lyon, que são dois pais da igreja, eles têm escritos extensos, tipo assim, 350 páginas cada, combatendo Marcião. Para vocês terem ideia, 350 páginas não é 350 páginas que você escreve no Word hoje. Já seria difícil. Os caras escreviam em pergaminhos, tamanha o incômodo que aquela pessoa teve no seio da igreja. Ele incomodava tanto, e a ideia dele era tão herética, que os caras tiveram que escrever 350 páginas em pleno século II. Então, o cara fez um barulho, né? O Marcião. Pode passar. Então, quando a gente chega na informação sobre o cânon do Antigo Testamento, a gente vê que o Novo Testamento, ou seja, os escritos apostólicos, eles fazem inúmeras alusões ao Antigo Testamento. Inúmeras. Sem, no entanto, por uma única vez, citar os tais ditos deuterocanônicos ou os ditos livros apócrifos. Jesus fala em Marcos 12, 24. Alguém pode ler para mim esse versículo? Alguém pode ler Marcos 12, 24? Vejam bem, Jesus estava falando com base em autoridade de escritura. Primeira coisa que a gente tem que ver, ele não falou a tradição dos rabinos, ele não falou a tradição dos seus antepassados, ele falou escrituras. O contexto é que ele estava combatendo a religiosidade judaica. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que entender com isso é: por que ninguém perguntou o que Jesus queria dizer com isso? Ou seja, por que ninguém perguntou, chegou para Jesus e falou assim, Jesus, peraí, de qual escrito você está falando? É daquele lá Macabeus? É do Baruque? Não, ninguém perguntou isso para Jesus. Portanto, segue-se que todo mundo já sabia o que era e o que não era inspirado. Se ninguém pergunta o que ele está querendo dizer, todo mundo o quê? Entendeu o que ele quis dizer. Isso quer dizer que Jesus ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras e ele citava somente os livros que eram inspirados, de acordo com a prática judaica de muito tempo. Jesus, portanto, ele citou 24 diferentes livros do Velho Testamento. Ele citava sempre. E, pode passar, a gente vai ver que eu coloquei poucas citações, porque senão eu teria que passar talvez aqui 2 semanas só falando das citações. Existe um artigo que fala sobre mais de 1.500 citações e alusões que os apóstolos e profetas eles fazem com relação ao Antigo Testamento. Eu coloquei poucas aqui, senão a gente não vai avançar. Mas Mateus 1:21, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Faz com relação à profecia de Isaías 7:14. Mateus 2:6, que fala que em Belém vai vir o líder, né? De Belém vai vir o líder, que salvará o seu povo. Lá em Miqueias 5:2, Miqueias aí, o grande profeta. Lá em Hebreus, falou sobre o 7º dia de Deus, né? Que ele descansou, referenciando o que? Gênesis. Mas isso aí, gente, tem muitas citações. Não sei se os irmãos já viram, mas existe um gráfico que o pessoal fez, que é um gráfico colorido das referências e alusões que existem entre a Bíblia. As referências cruzadas. E é lindo de ver. Por quê? Porque a Bíblia é um livro todo interconectado. Uma coisa ela vai na outra, e você vai indo, você vai investigando. Peraí, Mateus está fazendo isso aqui porque tinha uma profecia lá de trás. E aí você vai investigar a profecia diz exatamente o que estava acontecendo, que Jesus ia morrer, enfim, tudo se cumpriu de acordo com o Antigo Testamento. Pode passar. O Antigo Testamento, então, era tão amplamente reverenciado que aproximadamente 33% dos versículos do Novo Testamento tem alguma referência ou alusão, talvez não uma referência direta, mas ele faz alusão a algo do livro do Antigo Testamento. Eu peguei essa tabela aí, depois eu posso mostrar para os irmãos de onde é que eu peguei essa tabela, mas ela fala basicamente a porcentagem de versículos onde tem algum tipo de alusão ao Antigo Testamento. Então a gente tem 33%, pode passar, são
2.606 menções ao Antigo Testamento. E nenhuma delas faz menção aos livros apócrifos. Nenhuma delas faz menção aos livros deuterocanônicos. Todas as menções são aos 39 livros que temos na nossa Bíblia de hoje. Ou seja, se Jesus e os apóstolos só citavam os 39, por que você bota mais alguns? Não faz sentido. A prática judaica e a prática cristã, tanto no período de Cristo como no período dos apóstolos, como depois dele, sempre citavam os mesmos 39 livros. Pode passar. Esse grande pesquisador PhD aí, ele tá lá em cima, Oxford. Vocês têm noção do naipe aí do cara. Ele é professor de Oxford. Ele vai falar o seguinte, ó, lá em vermelho. Jesus nunca citou uma passagem das Escrituras que os fariseus declarassem não canônica. E lá em azul, lá no final, a julgar pelos evangelhos, não havia discordância entre os judeus quanto a quais eram as suas escrituras autênticas ou canônicas. Ou seja, não existia no tempo de Jesus uma discordância sobre o que era, o que não era canônico, porque isso já estava feito, ó, há muito e muito tempo. Alguma dúvida até aqui? Pode falar, mano. No grupo da igreja está o gráfico, para os irmãos olharem, que é o gráfico colorido, né? Pode passar. Então a gente pode afirmar que os apóstolos e escritores do Novo Testamento não só conheciam os escritos inspirados no Antigo Testamento, como também os estudavam. Ou seja, eles não só conheciam, mas eles também faziam isso ser conhecido pelos escritos deles. 2. Podemos afirmar também que os livros apócrifos posteriormente adicionados à Escritura nunca foram sequer mencionados pelos escritores do Novo Testamento. E 3. O cânon do Velho Testamento já existia mesmo antes dos primeiros evangelhos terem sido escritos. E já era tido como regra de fé inquestionável pelos judeus da época e pelo cristianismo primitivo. Então isso era algo pacífico naquela época. E aí veio uma série de escritos, uma série de livros que foram sendo adicionados, que a gente vai entender por que e como eles foram adicionados, mas esses são basicamente os livros que foram disputados e que posteriormente Roma adicionou pelo Concílio de Trento em 1546. Pode passar. Esse concílio ele falou o seguinte, ó, anátema, seja anátema. Em 1546 Roma falou o seguinte: a gente está definindo por um concílio que todos que não adotarem os livros apócrifos, os livros canônicos, no seu cânon da Bíblia são anátemas, são separados do povo de Deus, vão tudo para o inferno. Isso foi o que Roma falou no Concílio de Trento em 1546. Aí eu pergunto para os irmãos, por que em 1546? Alguém sabe por quê? Especificamente esse ano ou esse período histórico? A Reforma Protestante. Pela primeira vez, veja bem, não é que os escritos eles não tinham sido estudados antes. Pela primeira vez eles foram colocados em patamar igual com a Escritura, e eles falaram o seguinte: olha, quem não acreditar nisso aqui é anátema, é maldito, precisa ser expulso do seio da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam em uma crise enorme de membresia, todo mundo saindo para ir para o protestantismo, para Lutero, para Calvino, para esses grandes homens de Deus que fizeram a diferença lá na Europa. Ou seja, a reação, inclusive, o nome do concílio, ele é concílio da contra-reforma. Eles fizeram uma reação à reforma protestante e aí, depois, inseriram esses livros na sua prática cristã. E aí eu não vou somente falar isso, eu vou trazer católicos para vocês que falam justamente isso. Pode passar. Jerônimo, o grande... Pode falar, Antônio. Isso. Quem não admitisse os livros apócrifos... Então, ele se exigiu que admitisse o segundo cânon, o cânon que eles falaram. Então, ele exigiu o seguinte, ó, você tem que ter esse cânon, entendeu? Se você não tiver esse cânon, você vai ser anatemizado, entendeu? Você vai ser expulso da igreja. Ele obrigou o novo cânon.
que era o cânon que tinha os livros apócrifos, né? Pode passar. Então, vamos ver como alguns autores falam sobre isso da igreja primitiva. Jerônimo, interessantíssimo. Jerônimo foi o autor da Bíblia Vulgata Latina. Para os irmãos que não sabem, a Bíblia Vulgata Latina, ela foi a Bíblia que ela foi usada pela Igreja Católica por 1.200 anos. Ou seja, o autor da tradução que eles usaram por 1.200 anos não admitia os livros como canônicos. Ele vai falar o seguinte, ó: Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas. E depois, eles servem para a edificação do povo, para a consulta histórica, mas não para confirmar a autoridade dos dogmas eclesiásticos. Ou seja, o que Jerônimo está dizendo, esses livros, eles não têm autoridade espiritual para que a igreja possa consultá-los como inspiração divina. Eles têm autoridade, eles podem ter um conceito histórico, pode ser para consulta, mas inspiração divina eles não eram. Depois, uma outra citação: saber que tudo que estiver fora desses livros deve ser colocado entre os apócrifos. Jerônimo não só fez a tradução, ele colocou dentro da tradução dele os livros apócrifos separadamente. Por quê? Porque ele tinha o cânon do Antigo Testamento e os apócrifos separados para consulta. Era como se fosse uma grande Bíblia, 66 livros, e depois no apêndice existiam lá os apócrifos para uma breve e mera consulta. Não eram escritos inspirados, certo? Depois, Atanásio de Alexandria, ele vai falar que, quanto aos apócrifos, eles são uma invenção de hereges, que os escrevem quando querem. Atanásio foi um pouco mais duro. Ele falou o seguinte: o apócrifo, ele não só não é inspirado, mas ele é herético. Ele precisa ser retirado do cânon bíblico. Pode passar. Gregório, até o Papa. A gente teve um Papa, inclusive acho que tem outro, inclusive, que ele vai falar sobre 1 Macabeus nesse sentido aqui, ó: embora não canônicos, mas publicados para a edificação da igreja, apresentarmos um testemunho. Ou seja, ele está falando que o 1 Macabeus, ele era o quê? Não canônico. Então a gente tem uma série de autores católicos, romanos, que falavam sobre isso e sempre reverenciaram esses livros como não canônicos. Pode passar. Eu coloquei uma lista, essa lista ela pode ser verificada nesse livro aqui, ó, que é do Carlos Zacacolete. Ele fala sobre inovações do romanismo. Ele vai falar sobre o que é o romanismo e no que ele inovou. Ele vai falar de Militão, bispo do segundo século, Orígenes no terceiro século. Não vou falar a lista toda porque são muitos que rejeitaram esses livros. Então, você pode ver que ele faz uma lista de todos os séculos. Em todos os séculos, os pais da igreja rejeitaram os apócrifos. Todos os séculos, os pais da igreja rejeitaram os apócrifos. Pode passar. Quando foi definido, então, o cânon do Antigo Testamento? Pode falar. Ele já estava definido, pois eram os 39 livros dos judeus. Certo? Pode falar. Quer falar? Alguém? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou começar a correr, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Aquele cara lá que eu falei Não, esse já é outro. Ele fala sobre os apócrifos, né? Ele vai falar que poucos séculos após sua produção desses livros deuterocanônicos, quase toda essa produção caiu no esquecimento entre os judeus. Os próprios judeus esqueceram esses livros. E aí depois, ele fala: o que é notável nos livros deuterocanônicos é que essa literatura judaica, negligenciada pelos judeus, passou a ser considerada escritura sagrada por um grande número de cristãos. Ou seja, é uma incongruência histórica. A sua fé, ela vem do judaísmo, o judaísmo rejeita as escrituras canônicas e você admite, isso não faz sentido, até historicamente. Pode passar. Como é que se formou o cânon, então? A primeira menção a uma lista completa de livros sobre o cânon foi lá de Atanásio de Alexandria, 367 depois de Cristo. Ele colocou, e aí eu chamo a atenção dos irmãos, que o cânon do Novo Testamento ele já estava completamente pacificado, ou seja, lá para o terceiro século já era completamente pacificado todos os 27 livros do Novo Testamento. Eu coloco 22 do Antigo Testamento ali, por quê?
Porque, às vezes, a gente pode até se espantar com essa 22, peraí, não são 39, tem muitos aí de diferença. É porque, na realidade, eles tratavam, por exemplo, os livros dos profetas menores como se fosse um só livro. Então, profetas menores são 12 livros, eles colocavam como se fosse um só livro. 1ª e 2ª Reis também, 1ª e 2ª Samuel também. Ou seja, aquele cânon que Atanásio falou é justamente o mesmo cânon que nós temos hoje em dia, né? E aí ele fez essa mesma divisão que sempre existiu. Livros para leitura, que são livros eclesiásticos, né? Que são livros que são úteis para leitura, mas eles não são inspirados. E aí ele inclui todos esses livros, ele inclui Tobias, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Ele inclui os livros canônicos, que são os livros inspirados. E ele inclui os livros apócrifos. Ele coloca uma parte dos apócrifos, na seção de livros que são úteis para a leitura e outra parte nos livros que são completamente rejeitados. Pode falar, mãe. Isso, eu ia dizer isso. O Esté é um ponto de incongruência. Por quê? Porque a gente só teve o reconhecimento de Esté como cano lá no Concílio de Cartago, que a gente vai falar sobre ele. Mas isso também não invalida, né? Por quê? Porque Esté, ele era parte dos judeus, né? Então, ele sempre foi parte dos judeus. E aí, Esté, ele é colocado aí como livros que são contestados. Ele vai ser contestado ali, mas ele ainda assim fazia parte do cânon judeu. Então, o que a gente se baseia, André? A gente vai se basear no que os judeus criam, entendeu? É justamente isso, com relação ao Antigo Testamento. Pode passar. E aí, a primeira definição oficial do qual seria o cânon foi lá no Concílio de Cartago. O Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo. E aí eu não vou ler os livros todos, mas ele fala que, olha que interessante, ele fala que os livros apócrifos estariam dentro do cânon. Ou seja, ele vai falar 5 livros de Salomão, Tobias, Judite, 2 livros dos Macabeus, que são livros apócrifos. E aí eu coloco em azul também para vocês verem que o Novo Testamento, ele não era contestado. O Novo Testamento, ele nunca foi contestado, ele sempre foi ipsis literis o que temos hoje na Bíblia. O que era contestado era o Antigo Testamento, que foi de onde Roma tirou as doutrinas heréticas deles, né? Aí eu coloquei essa marcação em vermelho aqui, porque isso está no cânon. O que era um cânon? Isso é uma... a gente não pode confundir, né? Era o cânon do concílio, ou seja, um dizer do concílio que aquilo ali era um cânon, certo? Então, olha o que eles falaram aqui embaixo. Seja consultada a igreja do outro lado do mar a respeito da confirmação desse cânon. Espera aí, como é que você define um cânon e depois diz que tem que consultar outra igreja para confirmar o cânon? Como assim? Né? Ou seja, tem alguma coisa que está muito errada aí, né? E a gente tem vários problemas com esse concílio. Passa aí, amor. Vários problemas. Primeiro, o próprio concílio não aceita a sua infalibilidade, já que recorre a outra opinião para a confirmação do cânon. Ou seja, aquele cânon que ele colocou lá, ele mesmo fala que ele pode não estar correto. É tipo assim, não, eu dou certeza que ele vai te pagar lá o negócio que você vendeu. Mas confirme com ele. Ou seja, ele mesmo fala que ele não é o quê? Infalível. Ele mesmo fala que ele pode errar. 2. O concílio de Cartago, ele foi um concílio provincial. Ele foi um concílio que foi colocado ali em uma província. Qual é a diferença? Que existiam concílios provinciais e concílios ecumênicos. O que era concílio ecumênico? Lembra que eu falei para vocês que a igreja era católica. Católica por quê? O sentido dela ser universal. Ou seja, quando tinha um concílio ecumênico, todos os bispos se uniam e iam falar sobre a fé dentro daquele concílio ecumênico. Esse concílio ele foi um concílio só para alguns bispos dentro da cidade de Cartago. Isso já é um problema grave também na interpretação a respeito desse concílio. Fala, mãe. O concílio, muito bom, o concílio na história da igreja primitiva eram, eu falei isso na primeira e na segunda aula, eram bispos que se reuniam. A igreja primitiva, ela não era isso aqui não, ela era regida por bispos, era um concílio monárquico. Então o que eles faziam? Eles se reuniam e
discutiam as bases da fé. Isso era um concílio. Concílio provincial era um concílio que era feito somente em uma cidade para alguns bispos. Concílio ecumênico convocava todos os bispos e fazia um concílio. É por isso que a gente entende que os concílios que são válidos, os que a gente aceita, são os que chamaram todos os bispos. Porque senão é muito fácil você fazer um concílio em uma cidade só e dizer que aquilo ali foi verdade. Pode falar, Tony. Isso. Isso. Exatamente. Exato. Eles decidem o que é. Eles decidiram. Exato. Então, a gente falou sobre isso, né? Na igreja primitiva não existia isso de você reunir um grupo só, Talvez existisse algumas coisas assim, tipo, uma reunião aqui, a gente vai falar sobre coisas aqui, mas não existia esse senso de que um mandava nos outros, ou que um era mais que os outros, ou que um poderia convocar os outros eram obrigados. Não. A igreja era católica, considerada ser universal, mas ela era diversa. Cada um tem sua igreja, e eles se reuniam para falar sobre essas coisas, né? E 3, esse mesmo concílio se declarou que bispo de Roma, eu escrevi errado aí, o bispo de Roma não se deveria chamar sumo sacerdote e se opôs à supremacia de Roma. Ou seja, quando Roma cita esse concílio, eles estão errando. Por quê? Porque o próprio concílio diz que o Papa não é Papa. Pode passar, amor. Pode passar. A Igreja Católica, ela, romana, afirma que os concílios ecumênicos são infalíveis diante do magistério da Igreja. O que é o magistério? É o conceito, a reunião de pessoas que estão para interpretar a fé, ensinar a interpretar a fé. Esse é o magistério da Igreja. A Igreja Católica acredita que quando você tem um concílio onde esse magistério se reúne, as coisas que são ditas ali, elas são infalíveis. Ou seja, elas são da mesma altura que a Bíblia. Elas têm o mesmo peso que a Bíblia. Pode passar. Se algo é infalível, vocês vão de concordar comigo que é infalível sempre. E é inquestionável. Exatamente, é inquestionável. Ou seja, se eu falo que alguma coisa não erra, ela não pode não errar hoje e errar amanhã. Infalível é infalível. Infalível é infalível. Não erra, se não erra, não erra. O concílio de Cartago, segundo Roma, é infalível. Se ele é infalível, o papado não deveria nem existir. Ou seja, Roma ela cai no próprio argumento, quando ela fala que ela reverencia um concílio que fala sobre o cânon deles, sendo que nesse próprio concílio, o conceito de papado, ele é totalmente descartado. Veja qual é a incongruência aí? Então o que a gente pode extrair? Né? O que a gente pode extrair? Tem outra coisa que é muito interessante, que o maior problema do concílio de Cartago é o concílio de Laodiceia. Por quê? Porque o concílio de Laodiceia ele foi um outro concílio que foi feito antes. 20, 30 anos antes ali, 365 depois de Cristo. Só que esse concílio, ele só coloca um livro apócrifo no cânon. Ele só coloca Baruque. Todos os outros são iguaizinhos que a gente tem aqui. Sendo que qual o problema? O concílio de Laodiceia ele foi confirmado em Cartago. Eles disseram que o concílio de Laodiceia era verdadeiro em Cartago. Ou seja, eles confirmaram 2 vezes algo que não existia. Eles falaram que o concílio era verdadeiro, o cânon era verdadeiro, e botaram outro cânon. Ou seja, é uma salada de fruta enorme que ninguém tem certeza de nada o que é o cânon e o que não é. Portanto, esses concílios, vocês vão concordar comigo, que eles não podem, nunca vão ser infalíveis. Não tem como. Pode passar. Aí, coloquei outros pais falando sobre esse concílio, comentando especificamente Trento. Agostinho vai falar o seguinte: os judeus possuem um livro sobre o qual se assenta a fé cristã. Foram constituídos nossos bibliotecários. Ou seja, Agostinho está falando o seguinte: a gente tem que ir para o que os judeus escreveram e o que eles falavam que era inspiração divina. Vejam que Agostinho ele já foi lá para o século XVI, 15 ali, mais ou menos. Ou seja, ele estava já no período de supremacia papal. Mesmo assim, ele era contra os apócrifos. E Jerônimo também falou que a igreja nada sabe acerca dos livros apócrifos, há de recorrer-se aos livros hebraicos, os 39, que já eram reconhecidos. E o que a gente pode extrair disso, né? Chegando na conclusão. Pode passar. Para nós, a gente não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nessa salada de fruta. A gente não está se
se a gente não está extraindo o que a gente entende de cânon de um concílio de homens. Pode passar. Inexistem, então, concílios infalíveis. A igreja ela pode interpretar a revelação, mas ela não pode ser fonte da revelação. Isso a gente viu claramente, que a igreja ela não pode ser fonte da revelação. Segundo, a existência de concordâncias revela um padrão de apostolicidade, ortodoxia e catolicidade. Mas as discordâncias somente revelam o quê? Que o humano é falho. Só isso. Então, no que eles concordavam, todo mundo concordava. Mas no que eles discordavam, humanos são falhos, concílios são falhos. E a gente não pode confiar em concílio para definir o que é e o que não é a palavra de Deus, né? O cânon bíblico, então, não foi descoberto pela igreja. Ele apenas foi reconhecido pela prática da igreja. E aí eu chego no Novo Testamento. Novo Testamento, pode passar. Essa tabelinha, ela é uma tabelinha que eu peguei daquele livro de História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Por quê? Porque isso tudo que eu expus para vocês foi com relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é muito mais contestado do que o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele era muito, muito recente deles. Então eles sabiam quem é que tinha escrito as cartas e tal, mas mesmo assim, os irmãos vão ver que não existia um conceito uniforme do que era o Novo Testamento. Como eu falei para os irmãos na primeira e na segunda aula, a autoridade das Escrituras, ela sempre existiu, mas não necessariamente os 27 livros do Novo Testamento, eles sempre foram aceitos pela igreja. Então o que a gente tem de conceito histórico aí é que, mais ou menos no primeiro século ali, a gente tinha uma reunião dos escritos do Novo Testamento, ou seja, estavam se reunindo os livros ainda, estavam em fase de elaboração, estavam em fase de cópia, estavam copiando os livros, enviando para as igrejas. Ou seja, a gente não tinha uma Bíblia no primeiro século. Não tinha como ter. Lá no século II já, no século III, né? A gente tem que o Novo Testamento era utilizado na igreja em Roma, né? Que eu também falei sobre isso, o cânon de Muratoriano. E aí vocês vão ver que tem vários livros faltando, né? Ali no ano 200. Por exemplo, 1 Pedro e 1 João não estão nem mencionados ali. Por quê? Porque esses livros ou eles não tiveram sido escritos na época, ou eles ainda estavam em processo de catalogação. Isso tira a autoridade deles? Claro que não. Claro que não, por tudo isso que eu já falei para vocês. Então, olha que interessante. No segundo século, Apocalipse de Pedro era contestado. Ou seja, Apocalipse de Pedro não, desculpa. Eu estou falando do 250 mais ou menos ali, né? 250, vejam a lista de livros que eram contestados, né? A lista de livros que a igreja, ela reconhecia, mas, peraí, talvez isso aqui não seja inspirado. Então a gente tinha, por exemplo, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Eles eram todos livros que eram contestados. A igreja ela não tinha certeza de que era ou não inspirado. Isso tira a autoridade deles? Evidentemente que não. Tudo que eu já expus aqui, né? Lá para 250, então, o Novo Testamento utilizado por Orígenes, eles tinham esses livros, e vejam que aqui, ele já adicionou 2 livros que não existiam aqui. 1 Pedro e 1 João não existiam aqui. Por quê? Porque eles estavam sendo o quê? Descobertos, catalogados, enfim. Lá para o ano 300, Eusébio, ele continuou falando que Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João e Judas eram contestados. Ou seja, não era e aí é preciso muita honestidade histórica para falar para vocês que existiam alguns livros do Novo Testamento que nem sempre foram universalmente falados como sendo inspiração. Só que a igreja ela evolui, pode falar. Muito boa, muito boa. Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro. Eu estava falando sem microfone esse tempo todo? Não, né? Apocalipse de Pedro, ele era um livro que foi descoberto, e aí depois descobriram que ele não tinha escrito o livro, né? Mas tinha mesmo o Apocalipse de Pedro. Existia o Apocalipse de Pedro, existia a Sabedoria de Salomão, existia a Epístola do Barnabé, existia todos esses livros.
E a igreja ela foi estudando e entendendo esses livros para entender que eles não eram divinamente inspirados. Então, lá no ano 400, né, lá em Cartago, que foi aquele concílio que eu falei para vocês, a igreja já tinha colocado que o cânon que a gente tem hoje, os 4 evangelhos, cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, Judas e Apocalipse de João. E vejam que eles foram, os livros do Novo Testamento, eles foram sendo categorizados. Aqui a gente tinha mais livros contestados, certo? E aqui já passou para não ter nada contestado. Aqui já era tudo rejeitado. Ou seja, no ano 400, mais ou menos, a igreja já tinha uma boa ideia, uma excelente ideia de qual era o cânon do Novo Testamento, que sempre foi o cânon que foi menos contestado. Pode passar. Terminando, né? Eu coloquei esse gráficozinho aí de novo para os irmãos verem que nem sempre a formação do cânon do Novo Testamento ela foi algo 100% que as pessoas concordavam, né? No entanto, a igreja chegou a um entendimento de que aqueles livros ali seriam os livros inspirados. Como é que é isso, André? Aí a gente vai voltar para os conceitos que a gente teve na primeira e na segunda aulas. Como é que a gente sabe o que é verdade e o que não é verdade, André? Primeiro, a gente tem que ir na apostolicidade, ou seja, quem é que está dizendo isso? É um cristão aleatório aí do segundo século ou é João, o apóstolo? É quem estava perto de Cristo? Se for João, então ele já tem o critério da apostolicidade. Segundo, a gente tem que ver se esse escrito ele é ortodoxo. Como assim ortodoxo? A gente tem que ver se esse escrito ele está de acordo com os ensinamentos de Jesus e dos próprios apóstolos. Se ele estiver destoando, ele não é ortodoxo. Se ele não é ortodoxo, ele é heterodoxo e, portanto, ele é uma opinião que está fora do seio da igreja. Terceiro, a gente tem que entender se esse escrito é o quê? Católico. Católico de que forma? Ele foi universalmente aceito ou não foi? Né? E aí, todos os escritos que a gente tem do Novo e do Antigo Testamento, eles foram universalmente aceitos. Os que a gente tem nessas 66 livros da nossa Bíblia. No entanto, alguns livros da Bíblia Católica, eles não são universalmente aceitos. Então, lembra que eu falei, Lúcia, que a igreja primitiva, ela era católica, ela não era católica romana, ela era universal. Aí eu coloquei duas espécies de rigidez para ela ser católica, ser universal. Primeira era a rigidez de ensino. Existia uma regra de fé dentro dessa igreja que todo mundo seguia. Se alguém se desviasse dessa regra de fé, ele era chamado de herege. O que aconteceu com o Marcião, que rejeitou os livros do Antigo Testamento. E segundo, ela era católica, por quê? Porque ela era universal com relação a gentios e gentios e judeus. Ou seja, o que a gente tem? O que é universalmente aceito, Lúcia? São livros que eram 100% aceitos dentro da catolicidade cristã da igreja primitiva. Ou seja, por exemplo, a gente vai ver que Gênesis ele nunca foi um livro contestado. Ninguém nunca contestou que Moisés tinha escrito Gênesis e que ele era inspirado. Por quê? Porque ele sempre foi o quê? De forma católica, enraizado na prática da igreja. O que a gente tem que ter para levar para nós dessa aula? Primeiro, o humano ele é falível. O humano ele falha. Então, pode ser até que o concílio ele nos ajude a entender qual é o cânon da Escritura. Mas esse cânon, a revelação, ela é só uma. Ela é só uma. Só pode ser uma. Certo? Então a igreja, ela sempre reconheceu os escritos do cânon como sendo ok. Aí teve os outros, os apócrifos que vieram, e aí a igreja católica começou a colocar os escritos apócrifos. Então, o nosso cânon é o quê? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Por quê? 39 foram os escritos dos judeus, que como eu falei para vocês, tem ampla documentação de que eles são realmente os verdadeiros, os divinamente inspirados. E os 27 do Novo, por quê? Porque eles têm os 3 requisitos. Eles têm apostolicidade, eles têm ortodoxia e eles têm catolicidade. Essas foram as 3 réguas que a gente utilizou para definir o nosso cânon. Alguma dúvida, irmãos e irmãos? É bem complexo. Mas